Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a infraestrutura capixaba dos portos em geral, porque a gente está agora vendo um boom de petróleo, né? Mas que a gente sabe que a médio e longo prazo a tendência é de queda, né? Conforme você vai exaurindo esses postos de petróleo que são mais economicamente viáveis. E aí eu queria que você falasse o que nós temos hoje de portos. Você acabou de falar que a gente vai ter, provavelmente, vamos construir alguns postos para descomissionamento. Mas o que a gente tem de infraestrutura e o que a gente vai crescer em termos de portos? Você falou do Metame, dos portos da Baía de Vitória. Fala um pouquinho para um porto lá do Porto Central. Nós estudamos com muita cautela quais eram as possibilidades de nós usarmos estruturas atuais ou desenhadas ou planejadas no Espírito Santo para descomissionamento. Então eu vou tentar pautar para você a nossa visão a respeito de cada uma dessas estruturas. Vamos começar pelo sul. Você tem o Porto Central, que é um projeto fantástico, fabuloso, que nós somos defensores daquele projeto. É um projeto que vai mudar o perfil logístico do Estado do Espírito Santo, vai trazer um desenvolvimento gigantesco para o sul do Estado, para o Brasil, né? No entanto, eu costumo dizer o seguinte, quando você tem um porto tão dinâmico, tão bem planejado como aquele, você precisa atender uma série de requisitos que ele necessita. E hoje o Porto Central ele depende muito da conclusão das negociações que estão em andamento, graças a Deus, sobre a EF-118, que é uma ferrovia. Se vocês observarem bem, o próprio design do porto, ele atende a prerrogativa onde o vagão praticamente ele estaciona ao lado do costado do navio. Então é preciso que você, quando você entende que o vagão vai estar do lado do costado do navio, ele vai eliminar o modal rodoviário, é preciso que esse vagão venha de algum lugar, e ali ele vem da EF-118. Nós estamos acompanhando aí de perto toda essa discussão da EF-118, estamos até envolvidos nesse processo tecnicamente, na medida em que eles precisam, quem está agindo em favor disso, necessita de dados técnicos, nós estamos sempre lá para aportar algum tipo de conhecimento, mas a EF-118 precisa sair. Existe hoje um pré-acordo de uma grande empresa americana, a maior do mundo, inclusive, da área de descomissionamento, é uma empresa que eu admiro muito, que trabalho com essa empresa, já trabalhei no passado, conheço os donos da empresa, que é a Mars. A Mars tem um pré-acordo assinado com o Porto Central para colocar ali uma estrutura de descomissionamento. Hoje essa estrutura seria uma estrutura bem adequada, bem moderna, mas que ela está hoje no papel e ela depende de existir o Porto Central. E o Porto Central depende de existir a F-118. Então eu costumo dizer o seguinte, inclusive já falei isso com a própria dona da Mars, é preciso que nós concentremos esforços para que a F-118 seja concluída, porque de outra maneira nós não temos porto, e não temos porto, não temos descomissionamento ali. Então essa é a realidade do Porto Central em relação ao descomissionamento. Obviamente existem várias iniciativas que estão sendo tomadas, mas sem Porto Central não tem descomissionamento no Porto Central. Essa é a primeira situação que eu gosto de relatar, porque ela impacta nas resoluções, nas decisões das demais. Aí nós vamos para as demais possibilidades que temos no Espírito Santo. Uma das possibilidades que eu vejo também muito fortes é ali na Barra do Riacho, onde a Vports, ex-Codesa, tem um projeto fantástico, muito bom, inclusive tive acesso a esse projeto, onde existe um design adequado para você fazer o descomissionamento. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de esclarecer isso para a Vports, era importante que se ampliasse as possibilidades de descomissionamento além de uma única plataforma, além de uma única possibilidade de atracação. Se tivessem duas, seria muito mais seguro. E por que eu falo isso? Eu não conheço em nenhum lugar do mundo, e olha que eu já visitei de ponta cabeça estruturas de comissionamento no mundo, que tenha a possibilidade de apenas uma plataforma. Tem que ter sempre duas ou mais. E por que isso acontece? Porque entre o intervalo de uma que está atracada, sendo descomissionada, e a próxima, você tem uma defasagem muito grande. O custo é alto para você manter uma estrutura de descomissionamento. São 250 homens que você tem que pagar, que você tem contas para pagar entre uma e outra. Então, eu diria, até recomendei isso por escrito à Vports, que procurasse rever o projeto de maneira que nós tivéssemos ali duas possibilidades de atracação simultâneas, né? Essa é a situação de lá. O Porto da Metame, qual eu conheço intimamente, porque fui um dos criadores do porto, não há interesse de fazer descomissionamento, porque existe uma identidade comercial, container lá, muito intensa. Não há esta condição hoje de design, o porto não foi desenhado para isso,
e ele não será feito, não será usado para descomissionamento. Você também tem a Jurong. A Jurong é um estaleiro de construção. Eu já estive conversando com a presidência da Jurong, isso estou falando no passado, né? E a Jurong definitivamente não tem interesse em participar de descomissionamento, porque ela está com a carteira cheia até 2035, se eu não me engano, né? Não tem a menor condição de pensar em descomissionamento. Falei isso com os presidentes de Singapura, tive também em Singapura conversando com eles na época, e eles não têm intenção de participar de descomissionamento. O que nos resta nesse caso são as duas estruturas possíveis dentro da Baía de Vitória, que são, na meu ver, olhando para essas estruturas globais, as estruturas totais do Estado, as duas melhores. A primeira melhor, sem dúvida, é o Porto Nova Holanda, o Terminal Nova Holanda, que já que ele está num processo ainda de construção, ele já foi revisto para atender descomissionamento. Então ele pode receber duas plataformas simultaneamente, uma de 75 mil toneladas e outra de 55 mil. Isso é muito importante que aconteça dentro da Baía de Vitória, onde os trabalhadores poderiam vir de bicicleta trabalhar, saindo do Ibis, saindo da Glória, né? Diferentemente, por exemplo, do Açu, que nosso outro grande concorrente do Estado é o Porto do Açu. Lá já existem projetos de descomissionamento em andamento, estão até avaliando, caso a gente perca, o Espírito Santo perca o fio da meada, ou nós percamos as oportunidades, as plataformas que viriam para o Espírito Santo vão para o Porto do Açu. Lá existem demandas muito grandes, por exemplo, não tem pessoas nas proximidades para trabalhar, é muito difícil você trabalhar num lugar tão distante de grandes centros, mas existem facilidades lá, por exemplo, que hoje nós temos que trabalhar no Espírito Santo, que é a questão da legislação ambiental, né? No Rio de Janeiro, eu participei de um processo lá de levar uma plataforma para lá, nós conseguimos resolver o licenciamento ambiental em 2 meses, né? Aqui no Espírito Santo, eu não quero aqui de forma alguma colocar isso como uma cobrança, mas nós temos que acelerar processos de licenciamento ambiental para não perder essas oportunidades, né? Aí você tem não só Nova Holanda, como você também tem aquela área, que era uma área da Nisibra antigamente, que agora está sob o comando da Landsea Decom, que é uma empresa absolutamente nova, focada exclusivamente, com muita experiência, focada exclusivamente no descomissionamento. São 2 projetos fantásticos, todos os 2 recebem 2 plataformas, nesse caso nós teríamos 4 plataformas possíveis dentro da Baía de Vitória. Só de empregos diretos seriam aproximadamente 1.100 empregos diretos, nós estamos falando de empregos diretos. Se nós olharmos para os números que poderiam ser gerados, 2 plataformas em um, 2 plataformas em outro, nós estamos falando de mais de 2 bilhões de negócios por ano. Por ano, uma plataforma de 74... multiplica 84 milhões de dólares, 90 milhões de dólares pelo dólar de hoje, mais o valor da sucata, uma única plataforma, nós estamos falando de mais de R$1 bilhão, uma única plataforma. Se nós falarmos em 4, eu posso falar com segurança que nós temos 2 bilhões de negócios ali dentro da Baía de Vitória. Nós precisamos enxergar isso como uma oportunidade que não pode ser perdida. Eu muitas vezes observo, né, o andamento das negociações, das conversas. Eu gosto muito de como o capixaba se pronuncia no cenário. O capixaba é um pouco mais retraído, um pouco mais cuidadoso, até porque precisa entender, precisa compreender bem o que vai acontecer. Eu acho isso ótimo, mas o mercado não espera que isso aconteça dessa forma. O mercado ele é mais rápido. Por quê? Porque plataforma, eu costumo dizer que é igual parto de mulher. Tem data marcada para fazer a cesariana, para ela ser separada do porto. Depois que ela do poço, perdão. Depois que ela é separada do poço, onde ela está trabalhando por 30 anos, ela tem prazo máximo para ficar boiando, para ficar literalmente em alto mar, fundeada, aguardando saber para onde ela vai. São 3 meses, 90 dias. Nesses 90 dias é o prazo máximo. Aí quando você olha essas plataformas que estão por serem desatracadas, ou sejam separadas dos poços, eu vou usar um exemplo, né? A Ilha Bela, que pertence à SBM. Ela tem data marcada, outubro de 2028, para sair de onde ela está. Vai entrar uma outra plataforma no lugar, né? É como se você trocasse um carro velho por um carro novo, né, para fazer o mesmo trabalho. Essa plataforma ela vai passar no máximo 3 meses em alto mar. Depois ela precisa ser descida, são 76 mil toneladas. Ela vai para onde? Nós estamos trabalhando para que ela venha para o Espírito Santo e gere aqui 1 bilhão de negócios. Uma única plataforma. Nós temos espaço para 4 dentro da Baía de Vitória, se conseguirmos as licenças de implantação. E por que eu falo licença de implantação?
Porque é preciso entender como funciona esse tipo de mercado. O porto não está construído ainda, nós temos que construir. O porto vai demorar em torno de 22, no caso do Nova Holanda, 22 meses, no caso do Landse, 24 meses. Porque tem um pouquinho mais de dragagem para fazer no Landse. Se você olhar esses dois portos, eles com a licença de implantação, a gente consegue assinar as cartas de compromisso com os armadores. Isso nos garante a clientela, né? É como se você vendesse antecipadamente aquilo, a lojinha que você vai abrir. O negócio é assegurado pelos próximos 15 anos.